Olá, tudo bem? Estamos em mais um programa Entre Nós, um programa meu, seu e sempre com um convidado especial. E hoje, hoje tem dois convidados especiais, pastores da Casa de Davi, daqui de Montenegro, né? Glória a Deus. Eu quero agradecer vocês por terem vindo, obrigado por terem aceitado o convite. Amém. Eu creio que vai ser um tempo precioso, que Deus vai falar com vidas em casa. Glória E a Deus. que vocês fiquem à vontade. Fiquem à vontade, como se vocês estivessem, na casa de vocês, buscando ao Senhor e como vocês fazem, aconselhando vidas, levando a palavra. E esse programa é assim, um programa que a gente leva a palavra nos lares. Glória a Deus. Então fiquem à vontade para se apresentar. Eu estava me apresentando aqui, a missionária Jaqueline, aqui juntamente com meu esposo, o pastor Fábio, da Igreja Pentecostal Casa de Davi. Nós estamos aqui agradecendo por este convite. Eu creio que o principal já está aqui, que é o nosso amigo Espírito Santo. Aleluia. Aleluia. E aqui então eu quero dar um breve testemunho da minha conversão. No ano de 2013, isso há 12 anos atrás, Deus permitiu eu e meu esposo estar passando por um monte de situações, um monte de vales, um monte de desertos. Eu cuidei da minha sogra até ela falecer, no qual ali a gente pôde ver que muitas vezes Deus tira o nosso chão para que a gente aprenda a voar e ser dependente dele. Meu Deus. Quero aqui expressar então que eu cresci até os 14 anos de idade na igreja. Eu ia na igreja, mas eu não era igreja. A senhora é daqui de Montenegro mesmo? Sim, eu sou natural de Montenegro, mas eu morei em bastante cidades. Participei de muitos congressos em Balneário Camboriú. Mas então, conforme eu vinha falando, eu ia na igreja. Eu nunca tive, até então na minha juventude, um encontro real e verdadeiro com Jesus Cristo. Não estou falando isso para diminuir pessoas que estão indo, pelo contrário, Mas muitas vezes a gente vê pessoas que estão na igreja, mas que não tem aquele encontro, Só com o corpo, Justamente. Depois que tem encontro que as coisas começam daí a fluir, né? Justamente. E daí eu fugi, quando eu vi a voz de Deus falando, eu fui que nem Jonas. Nossa. Eu fugi por muitos anos, mais de 14 anos da minha vida. Eu fui aceitar realmente Jesus com meus 31 anos de idade. Então, daí eu conheci o meu esposo. Só que ali, Deus já sabia do meu coração, eu orava escondida dentro do lar, porque eu queria que o meu esposo estivesse comigo fazendo a obra de Deus. E eu não tomei uma decisão, quem sabe ali eu estava cega, no meu coração eu já tinha aceitado o meu chamado, mas eu não estava enxergando o verdadeiro sentido da vida. Aleluia. Então conheci meu esposo, faz 15 anos que nós somos casados, 13 anos de conversão. Para a glória de Deus. E... O senhor não era cristão? O senhor não conhecia Cristo? Também não. não. E ali, através da oração da esposa... Digamos que eu atrasei um pouco a nossa caminhada com Jesus, entendeu? Porque já partia dela a vontade, mas devido a eu não me colocar, ela me acompanhava, Para não me entristecer. Para não ter embate em casa. Para a gente ter a noção do poder da oração. Glória a Deus. Eu orava pedindo para Deus permitir uma situação. É forte. Só que eu imaginaria que a situação era perder a minha sogra, ela faleceu com câncer. É verdade. Aí o meu esposo ficou com depressão, porque era o filho mais novo, o nenê da casa. É como a missionária falou, perdi o chão para realmente entender o verdadeiro propósito, Deus permite a gente entrar no vale para que ali ele se apresente para a gente. Exatamente. E daí ali ainda tinha já aceitado Jesus no meu coração, na minha vida, não na minha casa. Porque o meu esposo então, ele criticava bastante. Uma vez eu fui num culto caseiro doméstico numa garagem, Deus falou comigo que era para mim descansar, que ele ia trazer meu esposo, nem que fosse na dor. E foi na dor. Foi na dor. Nas demais coisas ele vai estar relatando através da palavra. E perder a mãe, assim, eu acho que Acho que a pior coisa que pode
Mas assim, quando Deus ele tem um plano na vida do ser humano, muitas vezes o processo ele é dolorido, mas depois vale a pena a caminhada com Jesus. A gente às vezes não entende a situação, o que está acontecendo, às vezes ficamos sem chão, depois mais à frente nós vamos ver que tudo aquilo vai ser um testemunho para nós contar, para também edificar pessoas que passaram pela mesma situação. E é isso mesmo, né? Se Deus contasse para José como é que seria a chegada do propósito. Eu sempre costumo dizer que se Deus chegasse para cada escolhido e dissesse, olha, eu te escolhi, mas tu vai passar por isso e isso, ninguém ia querer, né, fazer a obra de Deus. Então, o processo é dolorido, mas a caminhada com Cristo vale a pena. Glória a Deus, glória a Deus. Você quer compartilhar uma palavra? Fica à vontade. Amém, glória a Deus. Antes eu quero contar também um pedaço do meu testemunho, né? Como a missionária já havia falado, sobre... Eu sempre fui aquele Saulo, aquela pessoa que criticava o cristão. Achava que tudo aquilo não passava de teatro, não passava de brincadeira. E o que aconteceu? Deus ele contemplava tudo isso. E uma certa vez eu acabei então perdendo a minha mãe, né? Na verdade, eu também passava por grande depressão, até porque se nós for ver hoje em dia os 3 maiores problemas é estresse, depressão e ansiedade. Aí o estresse vem do algo do dia a dia, de hoje. A depressão vem de algo que passou. E a ansiedade é sobre algo que ainda vai vir. Só que para as 3 coisas que eu acabei de falar, só existe uma cura, que é Jesus. Não tem outra. Você pode procurar médico, pode procurar medicina, você não vai achar. Em Jesus você vai achar a solução. E eu vivia depressivo, vivia na bebida, estava começando também já a fumar. Talvez isso eu nunca contei para minha esposa, mas já estava começando a fumar cigarro. E assim um abismo chama o outro, né? E quando a gente vê, a gente já não consegue mais se levantar sozinho. Mas aí vem Jesus e consegue ver a gente. Às vezes a gente não consegue ver Jesus, mas Ele está vendo, Ele está nos contemplando. E ali como eu disse, eu criticava, né, a igreja. E aí acabei atrasando um pouco esse plano que Deus tinha nas nossas vidas. Mas com o tempo, Deus ele foi permitindo certas situações e eu vi que não tinha outra saída a não ser aceitar esse Deus, conhecer esse Deus, porque como foi falado, às vezes a pessoa pode até estar dentro da igreja, mas ainda não conhece Jesus. Muitos estão ali, mas de corpo presente, mas o seu coração está longe do Senhor. E isso, quando nós aceitamos Jesus e minha esposa, colocamos um propósito. Nem que nós passar por a pior situação, nós jamais vamos abandonar o Senhor. Então a palavra que eu preparei nessa noite é justamente sobre a palavra que eu vivi. Aleluia. Está no livro de Atos capítulo 9. Aleluia, que diz assim: E Saulo, respirando ainda ameaças de mortes contra os discípulos do Senhor, dirigiu-se ao sumo sacerdote e pediu-lhe cartas para Damasco, para as sinagogas, a fim de que se encontrasse alguns daquela seita, quer homens, quer mulheres, os conduzisse presos a Jerusalém. E indo no caminho aconteceu que, chegando perto de Damasco, subitamente o cercou um resplendor de luz do céu. E caindo em terra, ouviu uma voz que dizia: Saulo, Saulo, por que me persegues? E ele disse: Quem és, Senhor? E disse o Senhor: Eu sou Jesus, a quem tu persegue. Dura coisa te é dar coices contra os aguilhões. Ele, tremendo e atônito, disse: Senhor, que queres que eu te faça? E disse: Levanta-te, entra na cidade, e lá te será dito o que te convém fazer. Aleluias. Amados, aleluia. Assim como Saulo, eu perseguia a igreja. Para mim era tudo como seita, né? Como aqui mesmo a palavra está dizendo. Para Saulo aquilo era uma seita, mas eles sabiam, né, que estavam servindo o verdadeiro Deus. E nessa parte fala sobre clarão de luz. E eu quero aqui entrar um pouco, aleluia, nessa situação, porque mesmo antes de eu conhecer a minha esposa, né, a missionária, a qual somos casados hoje,
eu estava vivendo em depressão, como eu falei, mas assim, toda noite, quase toda noite era muito difícil eu não sonhar, que eu estava num quarto escuro e há uma luz, um homem, um resplendor de luz, eu não conseguia ver o rosto dele, mas aquele homem me chamava, fazia sinal para mim, vem, e eu não conseguia compreender, e eu contava para as pessoas, ninguém conseguia entender. Aí até que Deus ele permitiu então eu ficar sem a minha mãe, permitiu a dor, uma das piores dores que eu creio, né? Perder um ente querido, principalmente uma mãe, porque o amor de mãe é o amor que se assemelha ao amor de Deus pelos seus filhos, e eu digo se assemelha porque o amor de Deus é muito maior. Muitas vezes Deus me impulsiona a dizer isso, pode a tua mãe te rejeitar, pode o teu pai te rejeitar, sua família dizer que você não presta, dizer que você está condenado a viver uma vida nas drogas, na prostituição, que você não vai passar disso que você é, mas todavia o Senhor ele te contempla e o Senhor tem um plano grande na tua vida. Louvado seja o nome do Senhor. E então eu descobri que aquele homem que me chamava era Jesus. Então quando eu conheci essa verdadeira luz, eu agarrei com os meus 2 braços e não larguei jamais, porque quando a gente conhece Jesus, aleluia. Agora eu estava em casa pensando, muitos falam assim, nossa, se eu tivesse conhecido Jesus antes, né, a minha vida teria sido muito diferente. Só que eu quero dizer para você, não, a própria palavra do Senhor ela diz que há tempo para todas as coisas. Então primeiro Deus ele vai sim, aleluia, te mostrar que você não é nada sem Ele, para depois sim você realmente se abraçar, conhecer esse verdadeiro Deus, que é o nosso Senhor, que não há outro. Aleluias, louvado seja o nome do Senhor. Você pode ter muitas religiões, mas Salvador é só o nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, não há outro, não há salvação fora desse nome. Amém, amados? Glória a Deus, aleluia. Inclusive eu me lembro de um relato dessa mesma passagem. Nós morávamos no fundo da casa do meu pai, aqui no Bela Vista, né? E a minha irmã mais velha, que na época andava com a minha sobrinha, sabe, louvando nas igrejas. São missionários também, né? E eu me lembro que o meu esposo estava, num desses dias, ele não estava bem, ele estava tomando o vinho dele ali para abafar a dor de ter perdido uma mãe, né? E daí a minha irmã e a minha sobrinha começaram a louvar e ensaiar, né? Como de praxe, a gente ensaiar antes de ir para os cultos, né? E dali a pouco ele se embrabeceu ali e parece que suscitou, né, uma geração de Saulo na vida do meu esposo. E ele ergueu o aparelho de som bem alto, assim, com aqueles modão sertanejo, para atrapalhar o ensaio delas. E a minha irmã, assim, ela foi tomada de uma autoridade por trás da parede, e ela apontou o dedo para dizer: eu profetizo que tu vai ser um profeta mais bagunção dentro da igreja. Eis-me aqui. E, só que tem uma coisa que a gente tem que relatar, que Deus nos chama muitas vezes pelo amor, sempre a primeira vez é por amor. É forte. Só que muito poucos vêm pelo amor. E aí Deus, com seu amor tão infinito, né? Ele vai lá e permite a dor, o flagelo, ele permite porta de emprego fechado, ele permite saúde fragelada. É verdade. Ele permite várias coisas, ele permite como José. Muitas vezes a porta fechada, ela é sinônimo de mais intimidade com o Senhor. Ele fecha a porta para você se colocar mais na presença dele. Porque pode ver, quando a gente está passando uma situação ruim, a gente vai lá, é buscar o Senhor. Agora, quando tudo vai bem, a gente relaxa, a gente quer orar pouco, não quer mais buscar o Senhor. Então ele permite. É bom lembrar que essa passagem, esse ditado popular, né? Quem não vem pelo amor, vem pela dor, não está na Bíblia. Só que isso a gente percebe. A gente percebe que muitas vezes é necessário Deus chegar com a dor para nós conseguir entender o verdadeiro propósito dele na nossa vida. Porque geralmente quando tu tá doente, tu vai procurar o médico, né? Ninguém vai nesse caso se não estiver doente. Né? Exatamente. E eu sinto virtude nessas palavras que eu vou dizer, que é o meu testemunho de vida. Se você que vai olhar esse programa, uma mulher, várias mulheres que não tiver seu esposo convertido a Jesus, não desanima.
Glória a Deus. Não desanima, É forte. né? Porque o fruto de oração pode muito ter seus efeitos. Não desanime pelo teu esposo, ou pela tua esposa, ou pelos teus filhos, lute A pela oração tua tem família. poder. Glória a Deus. Hein? Glória a Deus. E quando a gente entende isso, né, que o Saulo ele era o perseguidor, mas Deus sabia o que tinha no coração de Saulo. Deus sabia aonde queria fazer com que Saulo se convertesse. É forte. Então Deus preparou todo o momento cenário. dele chegar. Ah, Para depois, a palavra de Deus fala que daí ele ficou cego, então Deus tirou a visão dele, que era a visão dele que era aquele que mais, Aquela né? falha, né? exatamente. E Deus tirou, e aí Deus disse para ele, vai até casa, né? E ali vai ter alguém que falou para Barnabé, então teve alguém que Isso. cuidou de Saulo. Aham. Então, além de Meu ter Deus. pessoas que precisam ser salvas, tem pessoas que precisam cuidar de pessoas Sim. que muitas vezes a sociedade não acredita na conversão. Exatamente. A igreja não acredita na conversão. Aham. Mas quando Deus quer alguém, Deus faz. Com Eita. certeza. Nós precisamos muitas vezes nos levantar, né, para cuidar de vidas. Em nome de Jesus. E isso que a Sara falou sobre aí, o poder da oração. A gente não pode desistir do nosso familiar. Com Nós certeza. não podemos desistir da nossa família de orar. Porque às vezes o que a gente vê é algo que parece que não vai conseguir. Né? A pessoa não vai se Sim. converter, a pessoa É fica cada vez pior. E quanto mais piora, parece que a situação piora. Mas quando a gente está orando, o Senhor ele se levanta do trono em nosso favor. Mas é que é uma coisa que a gente tem que há de ver e concordar que o nosso Deus ele tem poder para Glória a complicar, Deus. para descomplicar. Ele complica para ver onde é que tá as nossas raízes, Meu ele Deus. descomplica para ver como é que tá a nossa fé. Glória Ele a esperou Lázaro ficar morto, né? Justamente. Glória a Deus. Esperou Lázaro morrer para operar o milagre. Ah. Ele podia ter chegado na hora e impedido que Lázaro morresse, mas para a glória de Deus ser aleluia, manifestada, ele deixou, aleluia, Lázaro falecer. Glória a Deus. Você que está em casa, você pode muitas vezes, né, não crer, muitas vezes questionar, muitas vezes, né, até zombar de pessoas que servem a Deus. Mas você é escolhido do Senhor. O Senhor te escolheu lá no Aleluia. ventre da tua mãe. E muitas vezes, né, a gente passa por tanta tribulação, por perdas, que nem disse o pastor, por muitas vezes a nossa casa não entender, muitas vezes que a gente está passando, mas o Senhor, Ele te conhece, o Senhor, Ele te sonda, Aleluia. e o Senhor, Ele te ama, Meu e Ele Deus. te escolheu. Então, por mais que tu tente fugir, o Senhor, Ele te alcança, porque a gente não pode fugir do Senhor. A gente pode até fazer que nem Jonas, né? Que nem a senhora falou no início. Pode fugir, mas o peixe espera, né? Tu volta à essência, Nínive te espera. Glória a Deus. Interessante quando Jonas ele colocou no seu coração para ir para Tarsis, quando ele desceu tinha um navio preparado para ele ir para lá. Quer dizer, Satanás ele já prepara tudo de antemão, né? Quando você foge do propósito de Deus, Satanás já tem um plano armado, aleluia, para a sua vida. Então, amados, vamos aceitar o chamado do Senhor na tua vida, aleluia. Aceite o chamado do Senhor e com certeza, aleluia, Ele se responsabiliza. Glória. Talvez, aleluia, você está em casa me assistindo agora, você diz, nem a minha família me compreende, nem o meu esposo me compreende, mas tem um que sonda o teu coração e te compreende. Aleluia. Ele te conhece por dentro e por fora. Sabe quando muitas vezes você está sorrindo por fora, mas por dentro o seu coração está tomado de lágrima. Então, não disfarce. Aleluia. Derrama essa lágrima na presença do Senhor. Peça para Ele transformar a tua vida. E você vai ver esse maravilhoso Deus a qual nós servimos. Glória a Deus. E se por um acaso você parou na caminhada, por pedradas, por perseguição ao teu ministério, volta, a porta da graça ainda está aberta. Aleluia. Quem te chamou foi Deus, não foi o homem. Volta, há tempo ainda. Glória a Deus. É incrível nos últimos dias como a gente vê pessoas que estão paradas por causa do homem, né? Se decepcionaram com o ser humano e largaram tudo, largaram o seu chamado, largaram os dons que Deus colocou por causa do que o homem pensa. E esquecendo que o que importa é o que Deus pensa ao nosso respeito. Aleluia. E o chamado ele continua, né? Às vezes a pessoa não entende, se afasta e está afastado, mas o chamado, Deus ainda conta com essa O pessoa. ministério ainda está ativo, a unção ainda está ativa. Ah, mas você pode dizer, uma missionária, como está tudo ativo, mas eu te mostro dentro da palavra. O profeta Eliseu, depois de morto,
Os ossos dele tinham unção de tal forma que um homem caiu dentro Glória a do Deus. túmulo dele e ressuscitou. É forte. A unção ainda está dentro de ti. Glória a Deus. O chamado ainda Deus confia em ti. Aleluia. Eu sinto virtude nessas palavras, Aleluia. porque Deus está falando, aleluia, sobre uma pessoa que vai estar olhando esse programa. Volta. Oh, Jesus. Glória a Deus. Você lembra da passagem do filho pródigo? Tem uma túnica nova de esperando. Aleluia. Uma Tem a aliança Uma veste nova. nova de esperando. É, Glória a Deus. uma Aleluia. aliança nova te esperando. Aleluia. Oh, glória. O Senhor, Ele te chama. Ah, Aleluia, Jesus. E é tempo, né? É tempo de voltar. É tempo de voltar para casa do Pai, porque o Pai, Ele te espera todos os dias. aham. Todos os dias o Pai estava esperando ali o filho. Todos os dias ele ia procurar para ver se o filho estava voltando. Jamais perdeu a esperança de ver o filho voltando. E aquele que continuou sempre do lado do pai, não critique. Glória a Deus. Abrace. Glória Meu a Deus. Abrace o filho pródigo, não Porque critique. muitas vezes, aleluia, o filho pródigo ele não volta para casa por causa do olhar do irmão, né? Deus. E é incrível, é uma coisa que me deixa muito triste assistir a algo a respeito de alguém que está julgando aquele irmão porque ele caiu. Aleluia. Saulo ele teve que cair para as escamas caírem dos olhos dele. Aleluia. Então muitas vezes Deus ele vai permitir a queda para você abrir os seus olhos e enxergar a verdadeira luz. E o irmão do filho pródigo, né? O filho que ficou na casa, Sim. Meu Deus. aquele Mais filho ele velho. não conhecia o pai. Eu sempre digo assim, como que tu vê, como que tu com aquele filho que estava na casa, não via o olhar do pai triste por causa do filho, não via o pai chorando por causa da falta do filho. Exatamente. Então ele estava ali, mas ele só estava ali servindo. Ele não estava conhecendo o pai. Ele não estava tendo aquela intimidade com o pai. Isso. Então a gente precisa ser íntimo de Deus para que a gente conheça o coração do Pai. Intimidade. Ele questionou o pai no momento que o filho mais novo, o irmão mais novo voltou. E o pai disse, mas tudo que é teu é meu, você Aleluia. sempre esteve aqui. Né? Aleluia. E é uma coisa que eu vou dizer da parte de Deus. O irmão, o filho mais velho, ele estava ali do lado do pai, mas ele estava sem visão também, porque tudo que era do pai era dele. Aleluia. Verdade. Né? Ele perdeu a visão no momento que ele viu seu irmão mais novo voltando. Não perca a visão quando a ovelha que se machucou, que pediu a bênção, que foi embora voltar. Aleluia. É forte, papai. Porque Deus quer que a gente viva tudo em união. Aleluia. E a ovelha que se machucou, né? A gente Aham. precisa amar as ovelhas machucadas, a gente precisa Com abraçar as ovelhas certeza. Eu machucadas. creio que até o centro da Bíblia é o livro de João, capítulo 3, versículo Aleluia. 16. O amor de Deus, que Deus enviou o seu único Glória a filho. Deus. É verdade. Por todos nós, não foi por uma meia dúzia, foi pela Aleluia. nação inteira, Aleluia. pelo mundo inteiro. Glória a Deus. E quem Aleluia. somos nós para querer Foi por fazer você. a acepção de pessoa de que Jesus não fez, né? Aleluia. Aleluia, Glória a Jesus. Como a irmã estava falando de intimidade, né? Isso me faz lembrar Saul, não sei por que Deus está levando para esse lado, mas ele sabe. Saul, ele tinha cargo, ele era, aleluia, era rei, mas ele não tinha intimidade com o Senhor, enquanto Davi estava lá no seu lugar humilde, né? Cuidando das ovelhas, mas ele tinha intimidade com o Senhor. O que eu levo a entender que intimidade é melhor que cargo. Aleluia. O importante é você ser íntimo do Senhor. Não importa se você está... Você talvez pode dizer assim, eu estou tanto tempo na igreja e não fui reconhecido. Mas entenda que o importante é ser reconhecido pelo Pai, aquele que te chamou. Aleluia. Então, se não querem te dar a oportunidade para fazer a obra dentro da igreja, faça fora. Aleluia. Tem bastante pessoas precisando da tua mão, precisando do teu abraço. Às vezes, tudo que uma pessoa precisa de um abraço. Sabe, muitas vezes se reprime, né, de abraçar as pessoas. Estamos ali, Deus toca no nosso coração para dar um abraço naquela pessoa e nós não fazemos. E tudo que aquela pessoa pediu, às vezes, para Deus foi um abraço. Então, seja canal de bênção na vida do teu irmão. Amém. E o abraço ele cura, né? Verdade. Ele cura feridas Meu da Deus. alma, ele cura feridas que muitas vezes estão escondidas.
Mas quando essa pessoa que se sente muitas vezes rejeitada pelo mundo, ou rejeitada por pai, por mãe, ou que, né, tá passando por um momento muito difícil, quando ela sente o abraço, que é guiado pelo Espírito Santo, né? Que é o abraço é guiado pelo Espírito Santo. Aí, É um abraço com diferença, né? É um abraço que conforta, que restaura, que cura e que levanta principalmente o caído do pó e do monturo, né? Ô, glória. Outrora o pastor que batizou eu e meu esposo, o pastor Fabiano Fortes, ali da cidade de Canoas, ele tem um abraço tão bom. E eu pedia para Deus, Senhor, como eu queria ter um abraço tão bom, parece que eu estou abraçando Deus quando eu abraço o pastor. Ô, glória. Né? E hoje eu sei, e creio que Deus concebeu esse pedido que eu fiz, porque tem momentos que eu vou abraçar pessoas Deus te usa. que eu sinto o flagelo daquela pessoa no meu coração. Aleluia. E tem uma grande quantidade, a cidade de Montenegro tem bastante pessoas doentes da alma. E que a gente venha ser instrumentos, né, de cura. Com certeza que a gente Aleluia. vê esse canal. Do amor de Deus, assim. Eu acho que tudo que a gente falou se resume no amor de Deus. Com verdade. O amor de Deus que... João 3,16 é o centro de toda a Bíblia, é o amor único e incomparável. Coríntios, né? Se não tivesse amor, nada seria. Nada seria. Não adianta. O ensino que tinha. Aleluia. Exatamente. Voltando a falar do filho pródigo, né? A irmã falava que aquele irmão, né? Só que sabia criticar. O que eu vejo hoje em dia é que tem muitos lugares onde a igreja tem sido mais tribunal e não tem sido hospital. Porque pessoas chegam feridas e o julgamento acaba afastando ainda mais as pessoas de Deus. Então a igreja hoje em dia ela tem que ser mais hospital e menos tribunal. Menos dedo apontado e mais abraço. É a minha visão, né? Muitos perguntam por que nós escolhemos esse nome para o nosso ministério, Casa de Davi. Por quê? Porque tem muitas pessoas que são rejeitadas, inclusive dentro de seus ministérios. São rejeitadas, são muitas vezes criticadas, apontadas. E o que a visão que Deus deu para nós é abraçar. É abraçar, é consolar, é dizer que tem um valor para Deus, que é importante para o Senhor. E é nessa visão que a gente segue e vamos conseguir seguir até o fim. Meu Deus. E para a missionária querendo fazer uma oração para o pessoal que está em casa? Amém. Fique à vontade. Vamos fazer uma oração então. Amém. Uma oração. E eu peço que você feche os teus olhos, Aleluia. onde quer que você esteja. Abra o seu coração para que o Espírito Santo venha ministrar através dessa oração na tua vida. É forte. Espírito Santo de Deus, aqui neste momento, Senhor amado, estamos aqui, Pai, orando pela cidade de Montenegro, pelo estado do Rio Grande do Sul, pelo nosso país, o Brasil, Senhor. Sim, Pai. Jesus amado, sabemos, ó Pai, Senhor amado, a tua paz, que o grande avivamento virá deste país, Senhor. Santo, e aqui neste momento, Senhor amado, vai de encontro, ó Pai, aquele que está desenganado pela medicina, aquele que o médico diz que já não tem mais jeito, ó Pai, que o anjo da cura venha descendo neste momento, Senhor, venha tocando, ó Pai, removendo o câncer, venha limpando o sangue, Senhor, em nome do Senhor Jesus aqui, Senhor amado, em nome do Senhor Jesus, que o Senhor venha, Pai, preencher as lacunas vazias do coração de cada um, Senhor, em nome do Senhor Jesus, carência de pai, carência de mãe, Senhor amado, Jesus, sentimento de rejeição, que o Senhor venha quebrando toda a maldição hereditária neste momento, Pai. Em nome do Senhor Jesus aqui, Espírito Santo de Deus que é poderoso para fazer infinitamente mais sobre aquilo que pensamos e imaginamos. Opera, Espírito Santo, neste momento, Senhor amado, lá no profundo íntimo do coração de cada um. E que esta palavra venha cair em solo fértil do coração de cada um, Senhor. E venha se tornar, Pai, Senhor, uma semente que irá germinar, que irá crescer como uma árvore de bom fruto, Senhor. E aqui, Espírito Santo de Deus, que o Senhor venha trabalhar, Pai. É o que nós pedimos aqui e te agradecemos, em nome de Jesus. Glória a Deus. Quero que valorize o que você tem. Você é um ser, você é alguém
tão importante para Deus. Nada de ficar sofrendo angústia e dor nesse seu complexo inferior, dizendo às vezes que não é ninguém. Eu venho falar do valor que você tem. Eu venho falar do valor que você tem. Ele está em você, o Espírito Santo se move em você, até com gemidos inexprimíveis. Daí você pode então perceber que para Ele há algo importante em você. Por isso levante e cante, exalte ao Senhor. Você tem valor, o Espírito Santo se move em você. Você tem valor, o Espírito Santo se move em você. Não deixe o inimigo falar ao contrário. Você tem valor para o Senhor. Aleluia, glória a Deus. Quero que vocês falem agora um pouquinho da igreja, o endereço, o horário de culto, glória a Deus. Pessoal. Amados, a Igreja Pentecostal Casa de Davi se localiza no bairro Santo Antônio, rua Ernesto Zítolo, número 720. E você é nosso convidado, não olhando para a placa, mas sim vá adorar o nome do Senhor. Aleluia. Até porque eu sempre falo, o avivamento verdadeiro só vai acontecer quando nós estivermos unidos no mesmo propósito. Eu vejo muita divisão, muita competição, né, entre ministérios, aonde na verdade deveríamos se unir para ganhar almas para o Senhor. Você é nosso convidado para estar conosco. Temos o culto nas quartas, 7h30 da noite. Uma quarta-feira a gente faz oração, na outra quarta a gente faz culto normal do ciclo de oração. Na sexta-feira tem culto de cura e libertação. E no domingo nós temos culto 5 da tarde, para ficar bom para todo mundo, né? Quem congrega em outro lugar poder estar nos visitando. Então, que você é nosso convidado, sinta-se à vontade. Com certeza lá vai ter bastante abraço, viu? Em nome de Jesus. Amém. Serão todos bem-vindos. Em nome do Senhor Jesus. Glória a Deus. Quero agradecer vocês por estarem aqui. Amém. Que Deus abençoe o ministério de vocês grandemente. Amém. E que a gente possa ver na vida sendo alcançadas. Em Amém? nome de Jesus. Através da vida, Aleluia. através do testemunho, através de tudo que foi feito aqui. Amém. Creio que pelo Espírito Santo, amém? Você Amém, que está em Jesus. casa, Deus abençoe Deus abençoe, em nome de você. Jesus. Até a semana que vem. Fica com Deus, procura uma Glória. igreja perto dessa casa. Busca o Senhor. Deus porque abençoe, Ele te em nome ama. de Jesus. Deus abençoe.